Ele teve o seu pescoço cortado, foi esfaqueado múltiplas vezes e Bom dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de caso criminal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Ronald Baker, o garoto no túnel. Como sempre, antes de começar, eu tenho que dizer quais são os gatilhos do vídeo de hoje. São principalmente esfaqueamento e roubo de identidade. Essa história, gente, ela vai pra todo lado. A gente vai estar pulando para vários estados nos Estados Unidos, ok? Pode ficar um pouco confuso. Bom, tudo aconteceu no verão de 1990, quando um grupo de jovens decidiu explorar um lugar conhecido como The Manson Family Tunnels, na Califórnia. É um túnel de trem, por onde o trem passa por baixo de uma montanha. Então eles fizeram um túnel. Esse túnel em particular costuma ser alvo de muitos grupos que fazem grafite, deixam símbolos religiosos, escrevem coisas nas pedras em volta, na área em volta. E também havia, na época, muitos rumores de crimes e tráfico de drogas que aconteciam lá dentro daquele túnel. Então ele foi apelidado pela comunidade como The Manson Family Tunnels, ou os túneis da família Manson, como uma referência a Charles Manson, porque aparentemente ele viveu por ali quando era livre. Mas enfim, no dia 22 de junho de 1990, esses jovens estavam explorando o lugar quando encontraram um corpo. Parecia ser um homem que tinha sido vítima de um esfaqueamento. O grupo chamou a polícia e o lugar foi fechado para investigação. O tal homem, ele não tinha nenhum documento com ele, nenhuma carteira, não tinha nada. Então ele foi nomeado John Doe 135. John Doe é uma nomenclatura que eles usam nos Estados Unidos para pessoas não identificadas. Homens são John Doe e mulheres são Jane Doe. Esse homem, ele tinha aproximadamente 20 anos de idade. Cabelo loiro, cacheado até os ombros, e vestia 2 colares, um com um pentagrama e outro com uma cruz. Ele teve o seu pescoço cortado, foi esfaqueado múltiplas vezes e a causa da morte foi a perda de sangue. Se ele tivesse sido socorrido rapidamente, ele poderia ter sobrevivido. Ainda não era possível fazer testes de DNA, aparentemente, na época, 1990. Mesmo assim, eles testaram o sangue do rapaz e compararam com o sangue que foi encontrado debaixo das unhas dele e não bateu o sangue. Ou seja, ele arranhou o seu assassino durante o ataque e a única coisa que eles puderam determinar sobre o sangue do assassino que foi encontrado debaixo das unhas dele era que era AB positivo. Sangue tipo AB positivo. Naquela época, os Estados Unidos estavam com muito medo de novos serial killers. Depois dos anos 70 e dos anos 80, muitos assassinos em série tinham aparecido nos Estados Unidos, né? Então eles estavam com bastante medo de ser um novo assassino em série e desse rapaz ter sido uma vítima. Então eles precisavam trabalhar rápido, precisavam descobrir quem era esse menino e o que aconteceu com ele. Naquela mesma noite, depois do corpo ser encontrado, um casal que vivia na Califórnia recebeu uma ligação. Seus nomes eram Gail e Kay Baker e os dois estavam indo dormir quando alguém telefonou para casa deles, exigindo um resgate de $100 mil pelo seu filho, o Ron. O casal ficou preocupado e depois que os sequestradores desligaram, eles tentaram falar com o Ron. Eles tentaram telefonar para a universidade, os colegas disseram que ele tinha ido a uma reunião no começo daquela tarde, mas não tinha voltado ainda, e ninguém sabia onde ele estava. Então, os dois começaram a acreditar que algo realmente tinha acontecido com o Ron. Talvez o Ron realmente tivesse sido sequestrado. Ronald Stephen Baker, né, o filho desse casal de 21 anos de idade. Ele era um estudante de astrofísica na Universidade de Los Angeles. Ele era um rapaz introvertido, um pouco bobo, infantil, engraçado. Era do tipo que passava muito tempo estudando, tinha muito interesse em pesquisar os planetas e também era do tipo que ficava muito animado quando descobria coisas novas, fatos ou teorias interessantes sobre o sistema solar. Ele era um cara inteligente que vivia de conhecimento, literalmente uma dessas pessoas que parece que precisa estudar e descobrir coisas novas para sobreviver, sabe? Ele era assim. Na universidade, seus colegas de quarto eram bem diferentes dele, mas o trio, de acordo com todo mundo, funcionava muito bem. Ronald dividia o quarto
Ronald dividia o quarto na universidade com um homem chamado Nathan Black e outro cara chamado Duncan Martinez. Nathan era jogador de futebol, ele adorava festas e ele tinha 1000 amigos. Era esse cara que nunca parava no quarto, realmente só estava no quarto para dormir. E o Duncan era um filho de professor, ele era um cara mais sério, mais disciplinado, estudava bastante. E aí tinha o Ronald, com a sua personalidade um pouco mais boba, um pouco mais infantil, para equilibrar o lugar, e isso aparentemente funcionava muito bem. Voltando então à história. Na manhã seguinte, no dia 23 de junho, os sequestradores ligaram novamente para os pais, exigindo um resgate, mas eles não deram um endereço para deixar o dinheiro, não sugeriram um meio de fazer a troca, então eles não pareciam saber bem o que estavam fazendo. Os pais não chamaram a polícia por enquanto, eles decidiram ir até a universidade e conversar com os amigos do Ronald, Duncan e Nathan. Bom, um desses amigos disse que o deixou numa rodoviária, onde ele disse que ia pegar o ônibus para uma reunião, mas não disse o que ia fazer, não disse qual era a reunião, simplesmente disse que tinha uma reunião. E foi aí que os pais chamaram a polícia. Os detetives pediram por uma descrição do Ronald, a cor do cabelo, a altura, e perceberam que ele provavelmente era o rapaz que foi encontrado no dia anterior. Os pais foram chamados, levaram uma foto dele e foi confirmado que aquele rapaz era sim o Ronald. Ok, agora que ele foi identificado, a investigação poderia começar de verdade. Depois do choque, os pais foram questionados sobre como era o Ronald, se ele se envolvia com cultos, se ele era um cara religioso. Isso porque ele foi encontrado no túnel e aquele túnel já tinha essa reputação. E também por causa dos colares que ele usava, né? Um colar com um pentagrama e um colar com uma cruz. Bom, os pais disseram que não sabiam de nada disso, que ele nunca tinha mencionado isso pra família. Porém, os dois amigos do Ron, o Duncan e o Nathan, mencionaram um clube que ele vinha frequentando, The Mystic Circle. Eu gostei do nome, The Mystic Circle, ou o Círculo Místico. O Círculo Místico basicamente era um grupo de jovens universitários que se interessava por bruxaria e religiões baseadas nas estrelas e na natureza. E ele parecia gostar muito desse grupo. Bom, então, talvez ele estivesse indo para uma reunião desse grupo naquela tarde antes da sua morte, né? Então, é claro, detetives foram investigar o Círculo Místico e o pessoal era top. Esse pessoal era show. Eles foram muito gentis com os investigadores. Eles ficaram chocados com a morte do Ron, se ofereceram para ajudar. Disseram que o Ron não apareceu para a reunião no dia anterior. E quando os detetives mencionaram as práticas, questionaram o que eles faziam no clube, né? Se eles tinham algum tipo de sacrifício, se eles faziam alguma coisa assim. Eles disseram que não. Eles descreveram coisas holísticas, meditação, eles liam as estrelas, esse tipo de coisa. Inofensivos. A mídia caiu em cima desse grupo, infelizmente, criando teorias de que eles tinham matado o Ronald em um sacrifício, mas isso não era verdade, ok? Esse pessoal era literalmente inofensivo, eram só jovens com cristais e mapas das estrelas. Eles só estavam se divertindo. Se o Ron não apareceu na reunião, quer dizer que alguma coisa aconteceu antes da reunião, né? Investigadores então decidiram chamar os dois colegas de quarto para um teste do polígrafo, um detector de mentiras. Dos dois, né, o Nathan e o Duncan, só o Duncan falhou no teste. Ele estava mentindo principalmente quando dizia que não sabia o que aconteceu com o Ronald. Depois disso, então, ele arranjou um advogado e se recusou a falar com a polícia. Agora apenas o advogado respondia por ele. Por algum motivo, naquela mesma época, o Duncan perguntou para os pais do Ron se não podia deixar umas coisas na garagem deles. Ele disse que ia se mudar, ele não ia mais estudar naquela universidade. Quando estava conversando com os pais do Ronald, ele disse que achava que a polícia estava tentando incriminá-lo. Ele estava sempre na defensiva, sempre que os pais tentavam falar com ele sobre isso, ele dizia: não posso, porque agora eu tenho advogado, a polícia está tentando me incriminar, então eu não posso falar mais sobre isso. Bom, alguns dias se passaram e um outro estudante da Universidade de Los Angeles telefonou para a polícia dizendo que o seu amigo foi sequestrado e deixado em um galpão, mas ele não sabia onde. O que soa bem estranho, né? Esse rapaz que foi supostamente sequestrado era Duncan Martinez. Ele mesmo tinha telefonado para o seu amigo pedindo por socorro, dizendo que estava preso em um galpão. Lembrando que são os anos 90. Era bem raro alguém ter um celular, era um celular gigante. A probabilidade dele ter um celular era mínima.
Detetives conseguiram rastrear a ligação do Duncan e descobriram que vinha de um orelhão, um telefone público, no aeroporto de Las Vegas. Então, ele mentiu. Ele ligou de Las Vegas, ele não foi sequestrado, por algum motivo ele só estava tentando chamar a atenção de algum jeito, o que eu achei ridículo. Se você tá tentando fugir da polícia, porque a gente já vai ver, é isso que ele tava fazendo. Se ele tava tentando fugir da polícia, por que ele ligou pra um cara aleatório dizendo que foi sequestrado? Mas ele sumiu. Duncan sumiu, pegou um avião pra Las Vegas e fugiu da investigação. Obviamente, a partir daí ele se tornou o principal suspeito. Um ano e meio depois, em 1992, a mídia continuava exigindo justiça pelo caso do Ronald Baker. Um homem apareceu tentando fazer um novo passaporte. Uma coisa normal. Uma pessoa querendo fazer um passaporte. O nome dele era Jonathan Wayne Miller. Mas ele não tinha os documentos certos para fazer um passaporte. Ele discutiu com o atendente e o atendente mandou ele embora. Falou, você não tem o documento para fazer um passaporte, então eu não posso fazer um passaporte. E aí o atendente ligou pro FBI, porque é muito suspeito você aparecer para fazer um passaporte e você não ter os documentos corretos. Disse que aquele cara com certeza estava usando uma identidade falsa, porque ele nem tinha documento com foto. Então tinha alguma coisa errada. Então esse cara, Jonathan Wayne Miller, foi colocado na lista de procurados do FBI. 2 meses depois, no estado de Utah, um policial parou um veículo. O motorista era o Jonathan. Porém, o policial descobriu também naquele dia, Jonathan Wayne Miller estava morto há 21 anos. Era o Duncan. Acho que vocês já esperavam por isso. O Duncan roubou a identidade de uma pessoa que faleceu poucos dias depois do seu nascimento. Um menino que faleceu poucos dias depois do seu nascimento. E usou a identidade do rapaz. Então ele foi mandado de volta para Los Angeles, onde o seu advogado fez um acordo com a polícia. Ele poderia confessar seus crimes, ele seria julgado pelos seus crimes, mas eles não poderiam usar essa confissão no tribunal. Essa confissão não poderia ser gravada de maneira nenhuma, não poderia ser registrada de maneira nenhuma e não poderia ser usada no tribunal, que aparentemente é uma coisa que fazem às vezes, mas é péssimo, né? Uma péssima ideia. Mas eles concordaram. O Duncan poderia confessar tudo sobre a morte do Ronald e se declarar inocente no tribunal. É bizarro. Bom, Duncan Martinez declarou para a polícia que ele e o Nathan mataram o Ronald. Na verdade, de acordo com ele, foi isso que aconteceu. Ele disse que os dois decidiram sequestrar alguém por dinheiro, porque queriam mais dinheiro e também queriam provar para si mesmos que conseguiam fazer isso com facilidade. Como o Ronald era um cara que confiava neles, eles concordaram que seria mais fácil sequestrá-lo. Conseguiram o telefone dos pais dele e etc. Então o que eles fizeram? Eles falaram pro Ronald que iam encontrar um pessoal lá no túnel. Levaram o Ronald pro túnel e eles levaram comida, levaram cordas, aparentemente levaram facas. Levaram comida, cordas, facas pra dentro do túnel e eles iam deixar o Ronald lá dentro e eles iam dizer pra ele, cara, a gente tá fazendo aí um negócio de sequestro, seus pais vão pagar e aí a gente vem aqui te buscar, como se ele fosse ficar de boa com isso, como se o Ronald não fosse resistir a essa ideia depois de saber a verdade. Mas isso nem precisou acontecer, porque de acordo com o Duncan, o Nathan tropeçou e o Ronald riu da cara dele. Disse, você tropeçou, fez um pouco de piada dele. O cara é jogador de futebol, ele é grande e ele é ágil. Então se ele tropeçou nos trilhos do trem, e ele não tava machucado, ele não tropeçou e se machucou, ele simplesmente tropeçou. Por algum motivo isso deixou o Nathan tão irritado, tão bravo, que ele atacou o Ronald, jogou o Ronald no chão, assim, de raiva. Foi aí que o Ronald começou a se defender, arranhou ele. Nathan pegou a faca e começou a esfaqueá-lo. Quando o Nathan finalmente se acalmou e eles perceberam que o Ronald estava muito mal, eles cortaram o pescoço dele, esperando que isso fizesse ele morrer mais rápido. E foram embora e fugiram e deixaram um amigo sangrando até a morte no túnel. Mesmo assim, naquela noite eles ligaram para os pais do Ronald exigindo resgate, ainda querendo conseguir alguma coisa com esse crime. Os dias passaram, a investigação começou, Duncan ficou com medo e fugiu. Nathan Blalock, eu não sei se eu mencionei o sobrenome dele antes, Nathan Blalock. Naquela época que o Duncan finalmente confessou, ele estava preso por outros motivos e ele foi questionado e ele se recusou a comentar sobre o caso. Porém, né, como ele estava preso, eles tinham as informações sobre ele, sobre o tipo sanguíneo dele, e foi confirmado que o tipo sanguíneo dele era AB positivo. Então dá pra dizer que foi realmente com ele que o Ronald brigou. Bom, após meses procurando por novas evidências,
evidências, eles não encontraram nada, a polícia. Então eles usaram o Duncan meio que como um informante. Eles colocaram gravadores no telefone dele e pediram pra ele telefonar pro Nathan com certa frequência, assim, uma vez por semana, uma coisa assim, pra conversar com ele e pedir que ele confessasse o crime de diferentes maneiras. Mas, infelizmente, eles nunca confessavam, nenhum dos dois. O Duncan, é claro, não queria, ele não podia confessar, porque ele já tinha confessado, ele não podia confessar de outra maneira, porque ele seria preso. Eles teriam uma confissão real contra ele. E o Nathan também era super vago, nunca queria falar no assunto, nunca confessava nada. Então, o que eles podiam fazer? Os dois foram levados para interrogatório novamente e finalmente, por um milagre, eu não sei o que os policiais fizeram dentro daquela sala de interrogatório, mas Nathan confessou. Mais de 3 anos depois da morte do Ronald, ele confessou, disse que foi ele quem matou naquela noite e deu praticamente a mesma história, o que eu achei incrível, porque parecia que era mentira, parecia que o Duncan tava mentindo para se proteger, mas não. Ele realmente tropeçou, Ronald riu da cara dele e o Nathan o matou. Duncan Martinez foi liberado. Ele não foi preso como cúmplice, nem nada disso. Por enquanto, ele se mudou para Utah e ele saiu falando para todo mundo que era um informante da polícia, sendo que ele nem era mais informante da polícia. Ele também decidiu assaltar lojas e foi preso. Na delegacia naquele dia, ele disse que tinha um bichinho de estimação que precisava ser alimentado. Um rato. Ele tinha um rato de estimação. E um dos policiais se comprometeu em alimentar esse rato. Na casa do Duncan, esse policial encontrou o telefone de um policial de Los Angeles. Telefonou pra ele perguntando sobre, sabe, se o cara tá envolvido com a polícia aqui, ele tá envolvido com a polícia em Los Angeles, vamos ver se ele é procurado, vamos ver se tem alguma coisa, né? Ele só viu um telefone e telefonou. Assim. Bom, então ele descobriu que sim, que o Duncan era um suspeito de um caso de assassinato em Los Angeles, que ele confessou, mas a confissão não podia ser usada, e ele concordou em procurar por mais evidências na casa do Duncan, assim, sem o Duncan saber, e o Duncan literalmente deu permissão pra ele entrar na casa, porque ele tinha que cuidar do rato, então as circunstâncias eram perfeitas. Ele não encontrou nada na casa do Duncan, mas ele decidiu conversar um pouquinho com ele, dar uma de policial amigo, sabe? Só conversar com ele sobre o seu passado, e sobre essa ideia de que ele era informante. E o Duncan disse pro policial exatamente a mesma coisa que ele disse pro pessoal de Los Angeles. Os dois queriam sequestrar alguém, sequestraram o Ronald e o Nathan matou o Ronald. Mas agora, essa confissão que foi gravada podia ser usada contra ele, porque ele não estava mais naquele acordo, aquele policial não participava daquele acordo, então ele pôde ser preso. Mais uma vez, Duncan Martinez foi levado para Los Angeles para ser julgado junto com o Nathan no caso de homicídio do Ronald Baker. Os dois foram considerados culpados, sentenciados à prisão perpétua sem a possibilidade de liberdade condicional, e foi isso. Porém, em 2020, Duncan foi colocado na fila para a liberdade condicional. Ele foi considerado um possível candidato à liberdade condicional, porque ele era visto, no seu caso, como cúmplice. Várias coisas teriam que acontecer para ele ser liberado. Ele serviu menos de 30 anos de prisão e eu não encontrei a resposta. Eu não encontrei se ele foi liberado ou não, se ele ainda tá sendo julgado para isso, conversando com advogados. Eu infelizmente não encontrei nada sobre isso agora em 2021, 2022. Esse é o caso de hoje, o caso do Ronald Baker. Me digam o que é que vocês acham. E como sempre, muito obrigada por assistir até aqui. Muito obrigada por deixar o seu like, deixar o seu comentário. Muito obrigada por se inscrever no canal. Muito obrigada, Associação Vida Nova, Sonic X Lud e Hernani Ledo por serem membros do canal. Muito obrigada, pessoal. Se você que está assistindo gostaria de apoiar o canal de qualquer maneira, você pode ser membro, pode dar gorjeta aqui pelo YouTube usando o botãozinho do Valeu, que é um coraçãozinho com um cifrão dentro, ou você pode mandar um pix pro canal que vai estar passando aqui debaixo de mim. Você pode seguir nas redes sociais, você pode mandar cartinha pra caixa postal. Existem várias maneiras de apoiar o canal e eu agradeço todas elas. Eu agradeço simplesmente pelo seu like, eu agradeço pelo seu comentário. Muito obrigada por assistir o vídeo e eu vejo vocês no próximo. Tchau!